Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande satisfação estar nessa noite presente aqui com vocês que estão nos acompanhando através do Instagram da Assembleia de Deus Borges de Melo, através do Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta noite, que o Senhor há de falar conosco em nome do seu Filho Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem uma Bíblia em sua casa, próxima a você, no seu smartphone, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. Livro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. Diz a Escritura Sagrada: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante da palavra de Deus. O Senhor falando a Ezequiel que no período de seu ministério, em que o povo de Israel estava sendo levado a cativeiro, o Senhor buscou dentre o povo, exceto o profeta, claro, alguém que estivesse intercedendo pela nação, alguém que estivesse clamando pelo povo de Israel. Porém, a Escritura nos dá testemunho de que o Senhor não encontrou ninguém que estivesse em intercessão pelo povo. Semelhantemente, a nossa situação era a situação do povo. Uma situação de cativeiro, de dificuldade, uma situação de pobreza, de aflições. Numa conjuntura atual, queridos, onde estamos inseridos, uma das maiores crises dos últimos séculos, onde vários especialistas, tanto das ciências sociais e médicas, não conseguem aferir o tamanho do impacto da economia mundial por conta da pandemia ocasionada pelo Covid, o coronavírus, que está assolando não só a nossa nação brasileira, como o mundo. E a pergunta que eu faço a você que nos acompanha nesta noite é: qual é a arma que a igreja possui diante dessa situação? Qual é o instrumento de Deus? Qual é a saída? Qual é o socorro que a igreja tem em suas mãos para poder clamar por este mundo? Nós sabemos, meus queridos, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus, Ele move a sua mão através da intercessão do seu povo. O texto de Ezequiel deixa claro que o Senhor procurou um tapador de brecha, procurou um intercessor no meio do povo, e a ninguém encontrou. A Escritura vai nos mostrar várias situações onde Deus, por amor dos seus servos, não destruiu, não disciplinou, não derramou juízo sobre o povo por causa de um intercessor. A Bíblia vai nos revelar, meus irmãos, em Gênesis capítulo 6, que a raça humana havia se depravado e se afastado muito de Deus, a tal ponto que o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem e queria destruí-lo. Mas a Bíblia nos revela que o Senhor achou graça da pessoa de Noé. O Senhor se afeiçoou a Noé pela sua justiça. E por causa de Noé, Deus não exterminou a raça humana. E de Noé, o Senhor suscitou uma nova descendência no mundo e lhe fez uma aliança. Nós sabemos também, meus irmãos, à luz das Escrituras, que o Senhor chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, que chamava-se naquele momento de Abrão. E ele saiu da terra de Ur dos Caldeus
da Mesopotâmia e foi peregrinar rumo à terra prometida. E com ele, diz a palavra, acompanhou o seu sobrinho Ló. Em um dado momento, a Bíblia nos revela que havia desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles resolveram se apartar. E Ló foi para Sodoma e Gomorra, para Campinas Belas. E diz a Bíblia que o pecado de Sodoma e de Gomorra subiu às narinas do Senhor, fazendo com que Deus tivesse que executar o seu juízo sobre aquela nação. Entretanto, Ló encontrava-se naquela cidade. E a Bíblia diz que Abraão clamou por Ló. E a palavra de Deus nos revela que lembrou-se o Senhor de Abraão. E Deus livrou Ló e sua família. Então, meus irmãos, a Bíblia nos deixa claro que o poder da intercessão move a mão de Deus. Alguns, em entendimentos teológicos muito radicais, chegam a desacreditar na oração, afirmando que tudo está determinado, que tudo está pré-determinado ou predestinado e que não há mais nenhuma forma de mudarmos o curso das coisas e que Deus já tem tudo decretado, que não há necessidade de orar. Entretanto, querido, nós cremos à luz das Escrituras que esses pensamentos não são coerentes com a palavra de Deus. E que Deus, em sua soberania, pode agir sim, sem nenhum tipo de intervenção humana, sem perguntar ao homem, sem pedir autorização ao homem, mas Ele, em sua soberania, decidiu agir por meio das orações do seu povo. Nós sabemos, meus queridos, que em vários momentos da história de Israel, Deus reverteu quadros por conta da oração de seu povo. A Bíblia diz que Deus estava indignado com o povo de Israel por conta do seu pecado de idolatria, que havia feito bezerro de ouro e o adorado. E o Senhor falou para Moisés que iria destruir o povo. Mas Moisés fez oração ao Senhor e pediu que o Senhor não fizesse isso, e que tivesse misericórdia do povo, e que, se assim Deus fizesse, que Deus riscasse o nome de Moisés do livro da vida. E Deus poupou o povo de Israel por causa da oração de Moisés. O que o Senhor está falando convosco nesta noite, meus irmãos, é que a sua oração pode sim mover o curso da sua existência. A sua oração sim pode reverter esta situação. O seu clamor pode sim mover o braço do Onipotente e reverter esta situação na sua vida, louvado seja Deus. A Bíblia, meus irmãos, vai nos mostrar também em 2 Crônicas capítulo 20, que Josafá estava cercado por 3 povos: os amonitas, os moabitas e os meunitas. E não havia como preparar um exército, porque esses povos fizeram meio que um montim, acamparam ao seu redor de Jerusalém e cercaram o povo. E Josafá não teve tempo de conclamar o seu exército, não teve tempo de arquitetar uma defesa. Mas a Bíblia nos revela, meus irmãos, que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor, conclamou um jejum e convocou todo o povo de Israel para orar por aquela causa. Deus, meus irmãos, Ele é especialista no impossível. Ele é especialista quando não há mais solução, quando os seus recursos esgotaram, quando a fonte humana não tem mais nada. Deus, Ele age no momento certo, na hora certa, e livra o seu povo. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta no meio do povo e diz para Josafá não temer, que aquela peleja não era dele, mas sim do Senhor, que amanhã Deus iria surpreender aquele povo e ia dar vitória a Josafá. E assim o Senhor fez. O Senhor livrou o povo de Israel. A Bíblia também vai nos revelar, meus irmãos, em 2 Crônicas capítulo 32 e 2 Reis capítulo 19, que Ezequias na época era o rei de Israel,
E Senaqueribe, o rei da Síria, acampou-se ao redor de Judá, ao redor de Jerusalém, com 185 mil soldados, 185 mil assírios. E começou a ameaçar Ezequias e afirmar para Ezequias que nenhum Deus de nenhuma nação havia escapado, havia livrado o seu povo das mãos dos seus pais, dos reis da Síria, e nem Deus nenhum haveria de livrar Ezequias da mão de Senaqueribe. Meus irmãos, notem vocês que Jerusalém é uma cidade um tanto quanto elevada. Hoje Jerusalém é uma metrópole muito desenvolvida, mas na época, há mais de 3.000 anos atrás, 2.700 aproximadamente, Jerusalém era uma cidade pequena e cercada por uma muralha, de tal maneira que 185 mil soldados ao redor de Jerusalém impossibilitariam qualquer trânsito para a cidade, tanto entrando como saindo. Então, meus irmãos, depois de um momento, Jerusalém estava sem recursos, sem alimentos, sem nada, parado, tudo paralisado. E a única solução, meus irmãos, a solução santa, é a oração. A oração é nós conspirarmos contra a luta, numa conspiração santa, é nós nos levantarmos contra aquilo que é maior do que nós, acionando aquele que tudo pode, que tudo faz e que está no controle de todas as coisas. E Ezequias clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus não mandou, não foi uma legião, não foi uma dúzia, mas um anjo desceu do céu e matou 185 mil assírios. E que no outro dia estavam todos feitos cadáveres, porque Deus é Deus. E depois, logo em seguida, a Bíblia vai nos revelar em 2 Reis capítulo 20, que Ezequias, depois que passou por essa tribulação, adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, mandado pelo Senhor, foi até Ezequias. E o profeta diz para Ezequias: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque tu não viverás, porém morrerás. E Ezequias, irmãos, diz a Bíblia que se virou para a parede, e orou e chorou copiosamente, e disse: lembra-te, Senhor, de que andei em teus caminhos, em retidão e justiça. E ali a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. E antes que Isaías saísse do palácio, estando ele no pátio do palácio, a voz do Senhor fala com o profeta e diz: Isaías, volta a Ezequias, capitão e príncipe do meu povo, e lhe diz que eu lhe acrescentarei 15 anos, e lhe darei poder para derrotar o rei da Síria. E o profeta volta para Ezequias e fala a palavra do Senhor para Ezequias. E Ezequias é curado, porém ele pede um sinal para Deus. Que sinal o Senhor me dará de que eu serei curado e que subirei à casa do Senhor e ao terceiro dia lhe adorarei? E o profeta propôs para Ezequias: o que é que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu para Isaías: o relógio adiantar eu acho mais fácil, agora ele atrasar, ele retroceder, ele voltar, eu acho mais difícil. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Isaías clamou ao Senhor, e a sombra do relógio de Acais retrocedeu 10 graus. Ou seja, o Senhor mexeu na estrutura do universo para dar vitória ao seu filho, para lhe mostrar que a sua promessa estava de pé. Deus moveu, queridos, o universo, porque para ele não há impossíveis. O profeta Isaías diz
profeta Jeremias, aliás, eu sou o Senhor, Jeremias 32, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Porque para o Senhor não há impossíveis, meus irmãos. Lembro-me também de outra situação em que Deus parou o sol e a lua. Quando Josué estava diante ali do vale de Aijalon e de Gibeon numa guerra, diz a Bíblia que Josué orou ao Senhor. E Josué disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, detente no vale de Aijalon. E o Senhor deteve o sol e a lua para dar vitória ao povo de Israel. Se Deus detém até os astros, queridos, o que seria uma enfermidade para Ele? O que seria a Covid-19? O que seria o vírus do HIV? O que seria uma hanseníase? O que seria uma tuberculose? Nada, meus irmãos, nada é impossível para o nosso Deus. Nós precisamos crer no poder da oração. Nós precisamos acreditar, meus irmãos. Nós também podemos relembrar outros momentos na história contemporânea de que quando o povo de Deus orava, Deus agia. Eu quero aqui recordar para os irmãos um dos maiores acontecimentos do século XX, que foi a ascensão do nazismo na Alemanha, na década de 1920 e 30, culminando na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, quando Hitler já estava, ao invadir Polônia e a França, estava já avançando para a Inglaterra, para invadir o país, para invadir a Grã-Bretanha. Só, queridos, que a Inglaterra é uma ilha, não tem para onde fugir, ou fica para morrer, ou morre afogado, ou viaja para o mar. E a solução que os ingleses encontraram foi colocar as igrejas para orar, para clamar. E os mais o entendimento majoritário dos historiadores convencionam em acreditar, por mais que não seja um instrumento científico, mas em atribuir a não chegada de Hitler na Inglaterra por causa da oração da igreja da Inglaterra. Porque Hitler tentou entrar na Inglaterra, mas nele não conseguiu. E a Inglaterra foi livre daquela invasão. Por causa da oração do povo. Por causa do clamor do povo. Por causa, meus irmãos, da intercessão do povo. Porque quando há intercessores na terra, o braço de Deus ele é movido nas nossas vidas. A Bíblia também vai nos revelar, meus irmãos, em Atos capítulo 12, que Herodes havia matado Tiago, o apóstolo, ao fio da espada, e prendera Pedro, e também intentava matá-lo. Só que Herodes estava usando de uma estratégia. Ele estava esperando a Páscoa passar, para depois da Páscoa, depois que os judeus e que o povo, os cristãos também estivessem em suas casas, ele pudesse matar a Pedro e não houvesse montinhos. E Pedro estava encarcerado no cárcere, escoltado ali por 4 soldados. Porém a Bíblia diz em Atos 12, a partir do versículo 5, que a igreja fazia contínua oração por Pedro. E no último momento, próximo do momento de Herodes tirar Pedro da prisão e lhe executar, Deus manda um anjo até o cárcere. Se a sua situação ela está chegando no último dia, você é um forte candidato para uma intervenção divina. Deus é especialista em agir na última circunstância. Faltando poucos minutos para Herodes executar Pedro, o Senhor manda um anjo até o cárcere. E o anjo chama Pedro e diz: Pedro, levanta-te, cinge-te, veste a tua capa e vem comigo. E a Bíblia diz que Pedro ficou um pouco atônito, pensava que aquilo era uma visão. E quando ele se levanta, louvado seja Deus, as algemas se lhes rompem das mãos e dos pés.
e ele é livre, e ele sai ali de dentro do cárcere, e quando ele chega fora da prisão, onde havia um portão de ferro, a Bíblia nos revela que o portão abriu-se sozinho. Na versão atualizada eu acho a expressão até mais, digamos assim, mais emocionante. Diz que o portão abriu automaticamente. Eu acho que foi o primeiro controle remoto da história, que o anjo apertou e o portão se abriu e Pedro saiu. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é Deus, meu irmão. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema nesta noite, eu não sei qual é o impossível da tua área. Eu só sei que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz em Isaías 43:13 que Ele é o Senhor. 43:11, e fora dele não há Salvador. 43:13 diz ainda: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? O Salmo 33, verso 9 diz que Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. No momento, meu irmão, de um piscar de olhos, Deus pode reverter a sua circunstância, através da ordem, do poder da sua palavra. Do poder da sua palavra. Para concluir a mensagem, a Bíblia nos dá um outro exemplo, em que Paulo e Silas, em Filipos, em Atos 16, após repreenderem um espírito imundo de uma jovem adivinha, foram lançados ao cárcere. Ninguém em Filipos sabia que Paulo e Silas eram cidadãos romanos e que deviam ser julgados por uma corte romana. Foram lançados, açoitados naquele cárcere. Talvez eu e você não tivesse a mesma atitude de Paulo e Silas. Estavam presos e algemados, poderiam estar murmurando, poderiam estar fazendo planos para desistir das viagens missionárias, poderiam estar questionando a Deus o porquê daquela situação, poderiam estar tristes, cabisbaixos, mas a Bíblia nos revela que eles não apenas louvavam, mas também oravam a Deus. Meus irmãos, muitas vezes a nossa fé diante das circunstâncias é muito pequena, muito pequena. Nós precisamos orar mais, clamar mais, crer que Deus, Ele pode intervir em toda e qualquer situação. No momento em que Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, um terremoto invadiu aquele cárcere, abalou a estrutura daquela prisão, e eles foram livres. Louvado seja Deus. O Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Talvez hoje seja um dia angustiante para você, porque existe sim, irmãos, o dia da angústia, o dia da tristeza, o dia do desânimo, o dia que você não tem mais forças. Mas o Senhor manda você invocá-lo. Invoca-me. Que você possa invocar a Deus nesta noite, onde você está, na sua casa, no seu lar, eu não sei, num leito de hospital, no seu sofá, na sala da sua casa, não sei o local onde você está, onde essa transmissão está alcançando, mas o Senhor manda invocá-lo nesta noite. Ele vai te livrar nesta noite, e você vai glorificá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus em toda e qualquer circunstância. E aqui eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.